seguindo parte das exigências internacionais, ou seja, o Brasil inteiro caminha para isso. Bom, então o foco dos balanços, que antes era voltado para o fisco no Brasil, vão ter que mudar e estarem focados ao investidor. Isto é uma afirmativa correta? Quer dizer, ao fisco também, mas a um investidor nacional e internacional? É totalmente correto e pertinente, porque fortemente a contabilidade no Brasil, especialmente nos mercados das empresas fechadas e limitadas, sempre teve o viés fiscal, pagamento de imposto de renda. Por quê? A questão de negociação de ações em bolsa de valores no Brasil, ela não é comparável aos grandes mercados internacionais, em termos do investidor em si. Só que agora os pequenos empresários se veem obrigados a seguir essa norma desta contabilidade que é para o investidor. Então eu acabo, em tese, atendendo este público, o investidor local. Vamos dar um exemplo um pouco mais concreto para que os pequenos empresários, os médios empresários possam assimilar a profundidade disso. Nós estávamos conversando e você estava me explicando que, por exemplo, o leasing, que antes aparecia como uma despesa, vamos explicar direto para que todos possam entender? Vamos falar um pouquinho do leasing. Eu vou explicar de uma maneira assim, bastante genérica, até porque contabilidade pode ser um pouco cansativo. É importante o empresário entender o que está acontecendo. O balanço de uma empresa, até então seguindo a legislação contábil que vigorava no Brasil, no caso do leasing, como é que aparecia o leasing no balanço das empresas? Simplesmente ele não aparecia, porque o leasing, ele sempre foi contabilizado como despesa. Eu faço um leasing de uma máquina em 24 parcelas. Todo mês eu pago a parcela, eu tenho despesa de leasing, 24 avos e assim vai. Se eu mostro o balanço dessa empresa no primeiro ano, nos 12 primeiros meses, não existe nada no balanço. E essa é a nossa contabilidade. O que muda, o que traz de novo essa contabilidade internacional para o investidor? A regra, em linhas gerais, você vai ficar com aquela máquina ou aquele veículo? Sim, porque eu estou comprando para a minha produção. Ótimo. Então, desde a origem, lance como ativo mobilizado, tal qual as máquinas que você compra à vista aqui no Brasil. Ou seja, o reflexo disso vai ser, primeiro, todo mundo vai poder visualizar o tamanho do passivo de cada empresa, o tamanho das suas dívidas. Por exemplo, se eu trouxesse isso para vamos pensar, uma empresa de aviação aérea brasileira, certamente, se eu olho o balanço agora certamente, para essas companhias aéreas que já são companhias abertas, eu não digo agora, eu digo mais há anos atrás, porque já estão adaptadas à nova lei, eu enxergo o passivo de leasing. O que eventualmente, só a parcela do leasing, não o total da dívida. A partir da nova lei, eles já mostram todo o passivo de leasing. Então há uma diferenciação de você olhar como se fosse um investidor querendo comprar ações de uma companhia aérea brasileira. Olha, as ações que você compra nessa empresa, verifica a situação patrimonial dela e que ela tem um passivo de leasing significativo. Então, ou seja, eu começo a mostrar uma realidade de um balanço para o investidor. Ou seja, isso vai fechar em duas pontas. Vai fechar não só na ponta do investidor que quer comprar ação, mas daquele empresário que tem uma dívida que é o banco para fazer uma operação, o banco vai começar a olhar para aquilo e falar, peraí, seu endividamento é maior do que aquilo que está demonstrado aqui. E ele vai começar a ter, talvez, dificuldade de acesso a crédito em certos casos? Bom, assim, no primeiro momento, eu concordo com essa posição sua, embora algumas considerações. Imagine que alguém que tem um leasing de uma máquina deve ser para produção, deve estar crescendo o seu parque. Claro. Então, o banco ele vai considerar que, embora ele já tenha um passivo de leasing, o foco é expansão da fábrica, portanto, crescimento de negócios. Não é como um empréstimo para capital de giro. Ou seja, não seria impeditivo. Então, os empréstimos no balanço patrimoniais, ou seja, para mais máquinas, para crescimento de negócio, é visto com bons olhos. Para capital de giro é que acende a luz. Para capital de giro, normalmente a instituição financeira, ela avalia de fato liquidez e qual é a garantia em que aquele empresário que pleiteia o empréstimo está pedindo o recurso. E isso
veja bem, isso que nós falamos de leasing é apenas um dos pronunciamentos que mudam essa nossa contabilidade. Daí a complexidade do tema atual. Daí tem mais 39 iguais a Olha, esse. hoje nós temos mais de 40 pronunciamentos dos CPCs que foram divulgados. E com a norma internacional ainda teremos mais alguns. Mesmo na Europa, o IFRS ele tem constantemente se alterado e se adaptado a novas realidades. Por exemplo, hoje se fala de ativos biológicos, inclusive. Até que ponto a crise mundial, que tem reflexo até hoje, né? Não dá para dizer que ela terminou ou não, está influenciando esse novo conceito contábil? Ou isso já existia e é só uma adaptação ao passado? Não, de fato, esse movimento de internacionalização já existia. Ele já é de longa data. Eu diria que nós tínhamos dois grandes grupos, o do IFRS e os americanos com as normas US GAAP, que são as normas americanas. Eram, assim, os dois grandes blocos. E o terceiro bloco abaixo, aqueles países que nem seguiam nenhuma nem outra, seguiam a norma local, que é o caso do Brasil. O Brasil opta por seguir as normas internacionais que já estão há muito tempo no ar. Quer dizer, não foi a questão do subprime que movimentou essa mudança. E os americanos, segundo nosso entendimento, até 2016, eles devem também migrar para essa contabilidade IFRS também. Hoje você está associado a Parker Randall Auditores Independentes, um grupo internacional, mundial. O que mudou e o que te beneficia essa parceria, esse novo padrão internacional? Bom, o que muda e nos beneficia nesse novo padrão é a possibilidade de investimentos do exterior associados à firma internacional no Brasil, em que não mais ela é necessária a mandar um auditor de fora, de Londres, que é a origem desse capital inglesa, para o Brasil. Quer dizer, nós somos a subsidiária que atende esses clientes no Brasil. Fora isso, como o Brasil é a bola da vez dos investimentos, antes do subprime, o Brasil é tido como investment rate, um porto seguro, numa bandeira local, dificilmente nós conseguimos capitalizar um investidor de fora. Quer dizer, dificilmente ele chega ao Brasil e procura uma bandeira de auditoria local para que audite o investimento que ele quer adquirir. Com a bandeira internacional, as nossas chances de crescimento aumentam também nessa linha de novos investimentos. O pequeno empresário, o médio empresário, ele tem que ter medo ou pânico da sua conta em auditoria, ou o seu preço é diferenciado dos 4 grandes players que tem no mercado mundial? Eu diria que não, não só o nosso, mas o fato é que existe um mundo da auditoria que são o mundo das Big Four, ou seja, as 4 maiores firmas de auditoria no mundo. A distância de uma Big Four para as demais é algo assim bastante significativo. Então, a possibilidade de poder oferecer serviço com uma grife internacional, mas sem a grife de uma empresa secular e famosa, que são essas 4, e que tem o seu mérito, eles estão no ar desde o século XIX, desde a Revolução Industrial Inglesa, então fizeram história, são grandes firmas, mas que por isso tem o mercado de clientes que eles têm, e claro, patamares de preço que são justos àqueles clientes que fazem parte da carteira. Nossa ideia existe um mercado muito grande que ainda, e nós até esperamos, né, que todos cresçam esse patamar para que busquem uma dessas 4, mas é um mercado muito grande que ainda não sente financeiramente a necessidade de ter esse alto investimento, mas que precisa de auditoria, até porque a lei não está extinguindo ninguém para ficar fora de um mundo auditado.